iniciar nossa atividade. Então, é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para os produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e a agentes comunitários rurais. Essa videoconferência, portanto, é uma atividade introdutória ao cultivo do cacaueiro, sob a perspectiva da agroecologia, entendida como uma ciência e um movimento social que busca integrar saberes tradicionais e conhecimentos técnicos científicos aplicados ao manejo sustentável de agroecossistemas, visando a sustentabilidade e a independência tecnológicas de comunidades de agricultores familiares, assentamentos, quilombolas e de produtores orgânicos em geral. Assim, eu vou passar a palavra agora para o nosso convidado, Luciano Ferreira da Silva, técnico em agropecuária sustentável e agricultor agroecológico do assentamento Dois Riachões. Muito obrigada, Luciano, pela presença. Seja bem-vindo à nossa atividade. Aos agricultores, a equipe da FASE, que é uma parceira importantíssima nesse trabalho junto aos agricultores aqui na Bahia e também em outros estados. Agradecer também o convite, né? E a gente está trocando ideias hoje sobre a questão do cacau, da cabruca, do beneficiamento, da comercialização. Então, vai ser um prazer também estar trocando essa experiência com vocês hoje e trocando também conhecimentos, que esse é a nossa principal missão, né? A gente precisa irradiar o conhecimento e, ao mesmo tempo, também fazer com que ele chegue até as comunidades, até os agricultores familiares, que é do qual interessa muito por essa questão. Eu sou Luciano, né? Moro aqui no assentamento Dois Riachões, que fica no município de Ibirapitanga, no Baixo Sul da Bahia. Sou do movimento de trabalhadores assentados, acampados e quilombolas, que é o movimento SETA, que é do qual o assentamento aqui faz parte, né? O movimento de luta pela reforma agrária. E também a gente é integrante também da rede de agroecologia Paus da Mata, que é uma rede certificadora aqui do estado da Bahia, que certifica esses agricultores. Então, vou falar um pouco do trabalho do assentamento, falar um pouco da rede e falar um pouco da questão do cacau cabruca e, dentro disso, quais as estratégias que a gente vem trabalhando com esse cacau aqui na região, o que é que significa isso. Então, o assentamento Dois Riachões está situado aqui em Ibirapitanga, ele tem 406 hectares, tem 165 hectares de cacau, cabruca, e o restante está dividido entre matas, capoeiras e também as áreas de produção de hortaliças. O assentamento, ele trabalha com um modelo de produção agroecológica, né? Então, ele são 40 famílias, são cerca de 168 pessoas, e essas famílias todas trabalham com a matriz da agroecologia. Então, a gente trabalha a parte da produção de cacau, a parte da produção de hortaliças e frutas, e toda essa produção é certificada e comercializada no circuito curto e longo de comercialização, e outra parte também é acessada por programas como PA e PENAI. Então, um pouco do contexto aqui do assentamento Dois Riachões, que fica aqui no município de Ibirapitanga. Então, falar um pouco desse contexto, né, que a gente está inserido. Então, a gente teve, em 2016, uma crise política muito grande. Então, a partir do golpe de 2016, a gente teve a extinção do MDA, que era o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cuidava das políticas públicas relacionadas à agricultura familiar no Brasil. Então, esse ministério ele foi extinto, né? E isso tem problemas, consequências também para a nossa população do campo, seja ela agricultor familiar, os assentados da reforma agrária,
os pescadores, os quilombolas, os indígenas, né, os ribeirinhos. Então, todo esse setor agrícola que trabalha com a agricultura familiar e que produz o alimento que, de fato, vai para a mesa das famílias, eles foram afetados com essa extinção desse ministério tão importante para nós. A outra questão também foi a liberação de mais de 380 princípios ativos de agrotóxico no Brasil. Então, isso aumentou também a questão do uso dos agrotóxicos no Brasil, né? A liberação escancarada dos agrotóxicos para uso na agricultura. Então, isso também é uma consequência grande do ponto de vista da produção de alimentos e também da agroecologia. E aí, consequentemente, o aumento do desmatamento, né? A cada dia mais também, com o esvaziamento das instituições ligadas ao controle relacionado à questão dos biomas brasileiros, o IBAMA, né, a ICMBio, o próprio Instituto Chico Mendes. Então, isso também possibilitou o aumento também do desmatamento. E o avanço do Matopiba, que é um projeto de desmatamento e implantação de áreas para commodities. Então, isso também tem avançado no Brasil e tem gerado consequências para os agricultores, muitos deles que perderam e vêm perdendo suas terras para dar lugar a essas produções, essas grandes extensões de soja, de eucalipto e outras, e o próprio boi, né, e outras culturas. Bom, então, as consequências também, ela está muito ligada a essas ações, né? Então, a crise econômica dos entes federativos. Então, você tem uma política hoje desestruturada da agricultura familiar, que não consegue agregar, né, tanto do ponto de vista do governo federal, dos governos estaduais e também dos governos municipais. E isso também gera um desabastecimento nacional de alimentos, sendo que as políticas e os programas que fortaleciam a agricultura familiar no Brasil, ele deixa de existir. Então, isso cria problemas graves para o abastecimento nacional de alimentos por conta da falta de políticas e programas efetivos para os agricultores familiares. Aumento da miséria no campo e na cidade, é consequência também, e o aumento da doença como câncer e outros problemas relacionados ao uso de agrotóxicos. Então, falando um pouco dessa missão nossa, né, enquanto agricultor familiar, enquanto produtor, que é de produzir o alimento de verdade, e aí também fazendo essa relação também de quem produz o alimento, o agricultor familiar, as comunidades, as cooperativas, as comunidades rurais, as cooperativas, que produzem esse alimento, ele chega também até a cidade. Então, é importante também a gente entender que comer é um ato político, né? E a gente precisa cada vez mais dialogar com a sociedade a importância de fortalecer e de apoiar a agricultura familiar. Então, é importante perguntar de onde vem o alimento, quem produz e como produz. Tem desmatamento, tem trabalho escravo, tem trabalho infantil, tem uso de agrotóxicos nessa produção, nesse sistema. Então, são perguntas importantes que cada vez mais a sociedade tem buscado essas informações, e para nós também é muito importante que isso possa ser também um princípio do ponto de vista da produção e da comercialização. Então, alguns dados importantes para a gente poder situar. Um deles é que a Bahia é o estado que tem o maior número de agricultores familiares, né? São cerca de 675 mil agricultores que gera uma economia e também gera emprego e renda no campo, né? E dentre esse estado, que é o primeiro estado com o maior número de agricultores familiares, a gente tem aí, a nível nacional, a nível de Brasil, 75% da produção nacional de alimentos é da agricultura familiar, e isso está ligado às propriedades até 10 hectares. Então, isso mostra que a pequena agricultura, né, a agricultura familiar, mesmo com poucos incentivos, ela ainda é um diferencial na produção de alimentos e é um diferencial na economia nacional. E, com tudo isso, ela só possui apenas 30% das terras agricultáveis. Então, ou seja, a gente tem uma quantidade muito mínima de terras para a produção de alimentos e, por outro lado, a gente tem uma produção gigante de alimentos. Então, isso demonstra para nós que se cada vez mais se investir na agricultura familiar e se investir no sistema de produção agroecológico, a gente pode
triplicar essa produção de alimentos e o abastecimento nacional. E é muito importante também o fortalecimento da agricultura familiar, porque ela garante a segurança e a soberania, a segurança e a soberania, a segurança alimentar e nutricional da população brasileira, né? Então, isso são dados importantes. Bom, falando um pouco da rede, né? Eu vou entrar no tema cacau, mas é importante a gente falar da rede e entender por que hoje a gente trabalha com cacau diferenciado e por que a gente tem esse modelo de produção e comercialização. A Rede de Agroecologia Paulus da Mata é uma certificadora, ela é um OPAC, né? Um organismo participativo de avaliação da conformidade, que emite os certificados desses agricultores familiares, mas, por outro lado, também ela é um movimento de agroecologia, né? Ele trabalha os agricultores, os consumidores e os seus processadores, que são aquelas pessoas que têm agroindústria, que também pega essas matérias-primas e processa. Então, a gente faz um movimento, tanto do campo quanto da cidade, para garantir a alimentação saudável para a população, mas, ao mesmo tempo, também garantir o fortalecimento e o empoderamento dos agricultores familiares no campo. A sua missão, ela está pautada, né, de construir o sistema participativo de avaliação da conformidade orgânica, que é uma SPG, e através de um processo de credibilidade, né, fomentando a interação das pessoas, estimulando os processos internos, espontâneos e próprios, e trazendo essa ideia da agroecologia como uma qualidade de vida através de ações educativas e socioambientais e de cidadania. Então, isso é importante a gente falar para a gente saber qual é essa nossa missão. E na visão, né, a gente tem uma visão que é ser conhecida pela promoção do associativismo da produção e consumo de produtos orgânicos, aproximando de forma solidária os agricultores e os consumidores, resgatando e valorizando o saber popular. Então, a rede, ela visa essa dimensão na sociedade. E os valores a ética, a identidade, a autonomia e a autoestima do agricultor, a transparência, a participação de gênero e geração, a confiança, a gestão participativa, a solidariedade, a responsabilidade social, ambiental e cultural, a cooperação, o respeito mútuo e o comércio justo. E aí a gente entra no tema da Cabruca, né? E o que é a Cabruca? A Cabruca é um sistema de produção, né? A gente compreende que a Cabruca é um sistema de produção, que dentro desse sistema de produção a gente tem o cacau, mas também tem outros elementos também que faz parte desse sistema. Aí a gente percebe, né, que a Cabruca, ela tem as grandes árvores, mas por baixo tem uma produção de cacau, tem uma produção além das grandes árvores também você tem as frutíferas, que é a cajá, os próprios citros, a laranja, a tangerina, o genipapo e outras culturas que estão associadas a essa produção de alimentos. Então, ela tem um benefício econômico e ambiental para as populações rurais, para os agricultores familiares, mas ela também tem um benefício ambiental muito grande, que é que esse sistema garante a perpetuação e a garantia também dos animais sobreviverem. Então, a gente tem um sistema diversificado de produção. Algumas dessas árvores não produz ou não está ligada à questão econômica, mas ela garante a alimentação, por exemplo, para os animais. Então, é um sistema completo de produção e, ao mesmo tempo, também que gera serviços ambientais para o sistema e para a sociedade como um todo. Aí estão as etapas, né, da produção de cacau. Então, você tem a colheita, tem a quebra e tem o seu carregamento. E aí, quando a gente fala na produção de cacau, que é um sistema que não é novo, né? Ele tem 270 anos, mas esse sistema Cabruca, né, que a gente chama, mas a gente precisa compreender como é que a gente faz essa produção de cacau. Então, na questão do cacau de qualidade, né, na questão do cacau agroecológico, a gente já começa esse trabalho no manejo. Então, na Cabruca, a gente faz o processo do manejo desse cacau
para que a gente não retire toda a mata para produzir cacau a pleno sol. Então, a primeira tarefa é a gente introduzir técnicas que é ligada à agroecologia, que garanta que o cacau possa produzir e, ao mesmo tempo, também a gente possa conservar o meio ambiente. Então, a gente usa muito no manejo as podas, né, das árvores, a poda do cacaueiro, a abertura justamente para poder fazer a entrada de luz nesse sistema. E, por outro lado, também a gente usa o trabalho coletivo, né? Ou seja, a gente sempre está trabalhando em conjunto, os agricultores. Então, quando vai fazer um trabalho na área de vão outros agricultores também, ajudam naquele processo da produção e da colheita, da quebra, e também quando o outro vai para outra propriedade, também faz isso. Então, a gente trabalha também o associativismo e a cooperação entre agricultores para garantir a troca de saber e garantir também esse conhecimento mútuo dos agricultores. Então, o cacau cabruca, como eu falei, ele é um sistema de produção, né, que tem 270 anos, e ele foi introduzido aqui a partir da crise da introdução da cana-de-açúcar na região. Então, a cana-de-açúcar foi um sistema que veio para cá, por o processo da colonização, mas ele não deu certo por conta de que essa região é uma região muito específica, né? Ela é cheia de morros, tem uma série de condições de relevo que não permitiu a expansão da cana-de-açúcar, e o cacau foi introduzido e deu muito certo essa produção de cacau no sistema Cabruca, e hoje essa produção de cacau do sul da Bahia representa 60% da produção nacional de cacau no Brasil. Então, é uma força muito grande a questão do cacau nessa região ainda, mas, ao mesmo tempo, também isso representou, na balança comercial baiana, na década de 70, cerca de 70% da economia baiana. Então, para a gente poder ver a força que era a cultura do cacau e que ainda ela representa ainda muita coisa do ponto de vista econômico para a Bahia e para o Brasil. Essas são as variedades introduzidas, né, no sistema Cabruca. O Pará, Parazinho, que é esse cacau robusto, né, menorzinho. Então, ele tem uma importância grande nessa região. E, ao mesmo tempo, também, ele tem características importantes. Ele é um cacaueiro, né, que conseguiu se adaptar e passar por diversos problemas ambientais dessa região, superando o grande uso de agrotóxicos, né, a quantidade grande de agrotóxicos que foi jogada nessa região a partir da produção de cacau, com a Revolução Verde, introduzida pela CEPLAC. Passou também por crises hídricas, né, por diminuição de chuvas, passou por longa extensão de muito sol na região, que não era comum nessa região as extensões maiores de tempo de duração de sol. Então, e passou também pela crise da lavoura, pela crise da vassoura de bruxa, que foi uma das piores, mas que o cacau vem se recuperando e vem ganhando espaço de novo na economia nacional e baiana. Então, é um cacau assim que a gente tem que ter um cuidado especial, embora hoje tem várias outras variedades de cacau, tem os materiais genéticos que foram desenvolvidos para resolver o problema da vassoura de bruxa, mas esse cacau ainda é um cacau diferenciado para a nossa região. Então, a gente tem trabalhado, né, de 2015 para cá, com o trabalho da Rede de Agroecologia Paus da Mata e também com a questão do cacau orgânico, a gente tem trabalhado também os atestados de qualidade. Não adianta a gente querer fazer um melhor produto, não adianta a gente produzir um alimento saudável, sem veneno, mas se a gente não consiga obter nesse produto as certificações necessárias para que o consumidor possa atestar esse produto como produto de qualidade. Isso é a gente não concorda muito com isso, porque quem produz
os alimentos envenenados, não é obrigado a botar caveirinha lá no seu rótulo, dizendo que aquele produto tem veneno, mas a gente que produz de forma agroecológica, a gente precisa provar para a sociedade que tem que ter um selo. Então, eu acho que isso é uma inversão de valores, mas, enfim, a gente está nesse processo e cada vez mais a gente quer avançar, mas é uma questão de que os agricultores familiares é que tem que provar que produz alimento de qualidade, que deveria ser o inverso. Enfim, o cacau produzido no assentamento dos Riachões e certificado também pela Rede de Agroecologia Pausa Mata, ele tem 3 selos, né? O primeiro selo é esse do Orgânico Brasil, e embaixo aí vocês vão ver que tem o nome Sistema Participativo. Então, esse selo de Sistema Participativo é um selo nacional que a gente pode comercializar o cacau e os outros produtos que também obtêm um selo a nível de Brasil, certo? Então, é um selo nacional reconhecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, que tem lá uma coordenação chamada CPORG, que faz o controle de todos os agricultores certificados do Brasil. Então, esse selo é um selo importante que a gente usa nacionalmente. O outro selo é esse selo aí, chamado EcoCert, que é um selo internacional que permite que o cacau possa ser exportado. Então, toda a produção de cacau nacional, ele precisa ter um selo internacional para poder comercializar por exportação. Então, o nosso selo hoje que a gente usa é a EcoCert, que é em parceria com o cliente que compra cacau nossa, que compra amêndoa de cacau aqui no assentamento. E o outro selo que a gente tem também é esse selo chamado de Slow Food, que é um selo também internacional, que carrega no produto a ideia de um produto bom, limpo e justo. Então, esse selo, ele garante para nós também, a gente é considerada a fortaleza do cacau cabruca, que é a primeira fortaleza de cacau cabruca do mundo, certo? Está aqui na Bahia, no sul da Bahia, em Ibirapitanga. Então, a nossa comunidade é reconhecida desde 2015 por esse selo do Slow Food. Então, a gente tem um selo nacional e tem 2 selos internacionais que garante a comercialização dessa produção. E aí, quando a gente foi pensar em fazer um cacau diferenciado, a gente teve que pensar também de quais as tecnologias que a gente iria usar para garantir que o cacau pudesse ser um cacau diferenciado. Primeiro, ter qualidade e segundo, ter escala também de produção. Então, a primeira tarefa nossa foi mudar a estrutura que a gente tinha. As estruturas nossas eram estruturas antigas, os secadores, muitos deles que usa a lenha, né? Usa a lenha para poder processar o cacau. Então, a gente teve que fazer uma estufa solar, que é uma estrutura moderna, que não usa lenha, né? Não usa fogo. Então, o cacau seco aí, nesse sistema, ele tem um maior tempo de secagem, então a qualidade dele fica melhor. Aqui são as estruturas de coxo, certo? Aonde o cacau entra. Então, a gente vai lá, faz a colheita no primeiro dia. Então, vai um grupo, faz a colheita. Esse cacau chega no mesmo... colhido e quebrado e carregado, e chega na casa de fermentação no mesmo dia, para garantir a qualidade. Ele fica nesses coxos aí, nos primeiros 2 dias, 48 horas, ele fica paradinhos aí, cumprindo a primeira fase da fermentação, e a partir de 48 horas, ele vai ser revirado a cada 24 horas. Então, a gente tem que fazer esse revolvimento bem feito do cacau para ele poder garantir uma fermentação homogênea e garantir uma amêndoa de qualidade. Então, esse é o segundo passo, né? A colheita, a fermentação, e depois ele vai para aquela estufa lá que eu apresentei, que é da secagem. Então, o cacau fica meio... Tá vendo aí que ele está fermentando aí, certo? E fica com uma qualidade bem, bem bonita. E quais são os benefícios de ter uma estrutura nesse modelo, né, da estufa solar?
Primeiro é que ela contribui para o desmatamento zero, então a produção de cacau aqui era 40 famílias, então a gente usava muita lenha para fazer secagem de cacau, e essa secagem de cacau hoje é feita toda com as estufas solares, então isso diminui para zero o desmatamento e o uso de lenha para a secagem de cacau. A outra questão é que o agricultor, então também tem a ausência por insetos e a limpeza de animais, então esse sistema é uma área também isolada, então não tem contato com esse cacau, não tem contato com insetos, nem com as impurezas, nem com animais, então isso também faz parte do controle de qualidade, do protocolo de qualidade do cacau. Tem a ausência de contaminação com os pés, tendo uma higiene segura. Por quê? Porque esse cacau ele não é pisado, ele não é revirado com os pés, ele é revirado, ele tem as bandejas, certo? E essas bandejas é feita a reviração desse cacau a partir do rodo ou com as próprias mãos, vai fazendo todo o processo de limpeza desse cacau. Então, isso também faz parte do controle de qualidade. A maior comunidade para o agricultor, né, porque ele trabalha em bandeja, então não precisa ficar se curvando, não tem de diminuir essa questão do problemas com de coluna, e ao mesmo tempo também ele não faz inalação de fumaça, que é um outro problema também para o agricultor secar cacau em estufa, porque prejudica muito a saúde. Então, esses são os benefícios que esse sistema de produção de cacau cabruca, que a gente desenvolveu aqui, traz para os agricultores e para o meio ambiente em geral. Então, você está vendo aí a casa de fermentação, né? A gente tem esses coxos, ele é em formato de U, então o cacau entra, vai passando pelos coxos de fermentação. No 7º dia, ele sai desses coxos e vai para a estufa solar. E aí, a partir do momento que você faz o cacau, que você faz todo esse processo de produção de qualidade, que você agrega o selo, que você tem uma amêndoa diferenciada do mercado de commodity, né, que é o mercado comum, que você pega o seu cacau, entrega o atravessador, e o atravessador vende para a multinacional. A gente quebra esse ciclo, porque a gente faz a comercialização direta dessa produção. Então, a gente negocia com clientes nacionais e alguns deles até internacionais, que têm uma outra visão sobre o cacau. Primeiro, que valoriza o trabalho da agricultura familiar, o trabalho das cooperativas e associações. Segundo, que valoriza essa importância desses agricultores preservar e conservar o meio ambiente. Então, o cacau cabruca, ele tem essa narrativa, ele traz esses elementos diferenciados da produção de cacau. Então, aqui a gente está vendo que o mercado ele é diversificado, né? Desde a feira aqui de Birapitanga, que é uma feira que acontece todas as quarta-feiras, de produtos, hortaliças e frutas e verduras, até o mercado mais amplo, que é da Ama Chocolate, que é uma das compradoras de cacau. Aí você tem o mercado de nibs também, que é um outro derivado que pode ser trabalhado nessa comercialização de cacau. E você tem ainda o chocolate, que é um produto também diferenciado. Não é um chocolate qualquer, né? Não é um chocolate da Garoto, da Nestlé, que tem mais açúcar e conservante do que cacau, mas é um produto que tem um diferencial de mercado e que tem também um diferencial da produção da matéria-prima. Então, isso é mercados, né? A gente está mostrando aqui um pouco da estação Grapiúna, como é que... Então, você tem cesta de 15, cesta de 30 e cesta de 40. Então, essa produção também é comercializada nesse mercado, né? Mercado diferenciado. E é um pouco isso. Então, assim, a gente agora está numa fase aqui importante, que é como que a gente pode, além da produção de cacau de amêndoa, que a gente já avançou muito nessa produção, a gente tem uma parceria também com o SIC, né, que é onde a gente faz o controle das análises de cacau. Então, a gente precisa ter as análises de cacau para atestar para o cliente que essa produção de cacau ela é diferenciada. Então, assim, a gente manda uma análise de cada lote do produtor para o SIC, que é o Centro de Inovação do Cacau, que é lá na UESC, certo?
e o SIC faz uma análise desse lote e manda para nós. Se essa análise der tipo 1, que é o cacau que chegou na fermentação a partir de acima de 65%, né, de fermentação de amêndoas marrons, não tem presença de fumaça, não tem presença de insetos, amêndoas chatas e cheiros e odores estranhos. Então, essa análise de tipo 1 é um cacau que vai para um determinado cliente. Se ela der tipo B, que é um cacau que teve algum problema na qualidade, ou seja, sua fermentação não chegou a 65%, ou teve um outro problema de qualidade, então você tem um outro mercado também que pode chegar. Então, nesse processo, a gente também avançou aqui para a construção de uma unidade de chocolate, de produção de chocolate Nibs, que é para agregar parte dessa produção, ser produzida no próprio assentamento. Então, assim, envolvendo jovens e mulheres nesse processo de produção, e ao mesmo tempo tem uma marca própria de cacau e de chocolate diferenciado. Isso não quer dizer que a nossa produção toda a gente vai canalizar para chocolate. Não é isso que a gente quer. A gente quer, cada vez mais, que a gente possa dominar a cadeia produtiva de cacau e dominar as técnicas de produção e com a base agroecológica, né, com a agroecologia, como uma ciência capaz de transformar a vida e o sistema de produção dos agricultores, das associações e das cooperativas para garantir uma agregação de renda maior a esses agricultores, a essas famílias. Então, esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo e, paralelo a isso, a gente construindo também um processo de alinhar isso ao sistema educativo, à educação do campo. Então, a gente está na construção também de uma Escola Nacional de Agroecologia, que garante também que tudo que se faz no mundo do trabalho, da agroecologia, dessa ciência maravilhosa, a gente consiga também entender e compreender de que a educação do campo ela precisa ser introduzida no processo de aprendizado do jovem, do agricultor, da mulher e da unidade familiar no campo. Então, a gente compreende que desenvolver um processo de produção agroecológica, seja ele de cacau, seja ele de frutas e hortaliças, a gente também precisa construir um território agroecológico, a gente precisa fazer com que outros agricultores compreendam a importância de trabalhar a qualidade, mas, ao mesmo tempo, também entender que a agroecologia ela é um espaço de aprendizado, ele é um espaço que garante a melhoria e a qualidade de vida das famílias que estão no campo. A gente fala isso porque, quando a gente começou aqui, a gente tinha uma renda de R$620 por família, e a gente, ao longo desses anos, de 10 anos, com o trabalho da agroecologia, com a matriz agroecológica, com as técnicas de produção, a gente tem uma renda média hoje por família de R$2.000. Então, isso demonstra para nós, do ponto de vista econômico, que a agroecologia ela consegue dar conta das dimensões da necessidade do povo do campo. E, por outro lado, ainda agrega a questão ambiental, a questão do solo, a questão social, a questão do desenvolvimento municipal e territorial. Então, a gente entende que essa forma de organização de produção, ela garante a renda e garante a qualidade de vida das famílias no campo. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.